busca pela justiça humana, ela normalmente ela vai ser uma busca que ela é imediatista. Então nós queremos a justiça que nós vemos acontecer. Outra coisa importante, a justiça humana, ela não mede que o que você planta hoje, você vai colher depois. Eu acho que as pessoas, elas esquecem disso. Elas esquecem que existe uma colheita. Eu acho que as pessoas elas normalmente agem sem pensar nisso. Então, porque a própria palavra diz, o Senhor não necessariamente retribui na hora. Você já viram aqueles videozinhos de karma instantâneo? Em que a pessoa faz alguma coisa, chuta o cachorro e de repente acontece alguma coisa com ela? Então, assim, o karma não é instantâneo. Então, assim, por a pessoa aparentemente poder fazer o que é errado e se safar, ela se sente na liberdade de fazer. Ela não pensa que vai ter um retorno. Então, quando nós olhamos para as pessoas que cometem maldade, é importante a gente também digerir o fato de que Deus não nos separa por pecado maior ou pecado menor. Ele nos separa por contaminação com o pecado. Ele não separa a gente porque uns são mais bons, outros são mais ruins. Ele nos separa porque nenhum de nós é digno. Então, assim, não importa se alguém matou ou roubou ou só se mentiu, sem estar dentro de Jesus Cristo como membro do corpo dele e sem ter nascido de novo, pouco adianta. É uma parte do evangelho um pouco indigesta, mas é a verdade. Então, assim, nós temos que separar o karma de plantio e semeadura com a salvação, tá? Com a salvação. Então, você pode ser uma pessoa muito boa, que diante dos homens você fez muitas coisas boas e colher coisas muito boas dessas ações. Se você negou a Deus, se você não o quis, se você não nasceu de novo, fica por isso mesmo. Você é uma boa pessoa, você colhe bons frutos, mas diante de Deus as suas obras não são nada. Da mesma maneira que você pode ter sido uma pessoa terrível, ter feito muitas coisas ruins, mas se em algum momento da sua vida você se prostra, se rende, se entrega e se arrepende, o Senhor te perdoa e o Senhor te salva. E a partir daquele momento você começa a plantar boas sementes para colher bons frutos. Então, um dos enganos é a gente achar que porque nós somos boas pessoas, nós somos aceitos por Deus. E não. A palavra diz que as nossas boas obras são trapos imundos. Ok? Você vai sim receber coisas diante da realidade normal. Se você se esforçar, você vai ter resultado. Se você for uma boa pessoa, as pessoas vão retribuir você por conta da sua posição. Se você fizer o mal ele retorna para você. Se você fizer o bem retorna para você. E você pode ser uma pessoa ruim que acontece boas coisas com você, e você pode ser uma pessoa muito boa em que vai acontecer coisas ruins. Então, a justiça dos homens nunca vai ser o suficiente. Nós sempre vamos estar batendo cabeça com ela. Então, você vai ver uma menina como a Suzane, agora, talvez, sendo abençoada de inúmeras maneiras. Os pais não teve mais de uma chance. A menina é uma psicopata. Mas ela casou, teve filho, tem dinheiro, tá livre.
vai construir a vida dela. Entendeu? Para os homens, o tempo que ela passou na cadeia foi justo. Para outros, não. Para outros, ela não merecia nem continuar viva. Cada justiça do homem é diferente. Para mim, o que é justiça pode ser diferente do que é justiça para você. E a gente, devido à nossa incapacidade e muito pouca influência sobre as coisas que acontecem, vamos bater sempre cabeça com isso. Agora, Luana, eu quero buscar a justiça de Deus. A justiça de Deus já é diferente. É você confiar que Ele, sendo um Deus soberano e eterno, sabe muito bem como aplicar a justiça muito melhor do que nós. Você entender que um Deus soberano e eterno, Ele está disposto a ter misericórdia e perdoar até as pessoas que fazem muito mal. E entender que esse Deus soberano e eterno pode não salvar pessoas boas porque elas não quiseram a Ele, mesmo sendo boas. Então, eu avalio dessas duas maneiras, ok? Pessoal, eu preciso ir fazer almoço, já tá tarde, e eu volto à tarde, tá? Eu volto à tarde pra gente continuar a leitura do livro, porque eu li o primeiro capítulo e parei. Eu acho que eu já vou desistir de tentar ler, porque eu sempre pego outro rumo, tá bom? Não deixem de seguir e me seguir nas outras redes sociais, tá? Se você gostou, se você quer acompanhar mais vezes as lives, tá bom? É Luana. Luana. Tá, Ceará? E Ceará, você não me respondeu ainda, eu não vi. Você acredita em Deus? Você acredita na Bíblia ou não? Eu não lembro se você falou que acredita. Você questionou, mas você não me falou, cara. Me segue. E aí, pessoal, essa questão referente à narrativa bíblica, uma hora eu posso fazer uma live só sobre isso, tá? Para explicar de forma simples para vocês como é que funciona a dinâmica da Bíblia, tá? Parece difícil, mas depois que você entende, fica simples. E talvez eu consiga explicar de forma simples para vocês. De forma simples e interessante. Porque o mesmo assunto ele pode ser extremamente cansativo e entediante. E dependendo de como ele é ensinado, dependendo de como a gente usa uma estrutura mais simples, ela pode ser entendida. Mas você é ateu ou você é agnóstico? Porque são linhas bem diferentes. O ateu e agnóstico. Quando a gente vai conversar com um ateu, é diferente quando a gente vai conversar com um agnóstico. Eu fui agnóstica durante 15 anos. Eu nunca cheguei a ter o ateísmo como linha de raciocínio, porque não, o ateísmo, o agnosticismo, eu acho que ele é a única linha realmente que consegue criar uma aceitação da realidade como ela é, sem se apegar em nada. Por quê? Se você acredita no ateísmo, você vai bater no muro, cara. No muro do sobrenatural. Se você travou, se você for seguir a linha do ateísmo, você bate no muro das manifestações espirituais e sobrenaturais que a humanidade inteira tem. Bate! Você tem que ignorar. Ó, presta atenção, Ceará. Para você ter uma linha de raciocínio coerente, em que você realmente esteja interessado em que ela seja o mais próximo da verdade, presta atenção. Você precisa que essa verdade, ela abrace o todo. Você não pode
pegar o ateísmo que duvida de qualquer tipo de manifestação espiritual e de divindade e negar que a humanidade toda, desde os primórdios, tem experiências com o sobrenatural e espirituais. E não é porque você não tem que as outras pessoas não têm. Não tem como toda a humanidade ser alienada. Outra coisa importante, quando você vai para a base do ateísmo, você ignora o fato